Olá, caósofes! Saudações a todos, todas e todes. Aqui é o Fausto Ramos e este é o Caosofia, o espaço onde eu falo a respeito de magia, filosofia e ocultismo, sempre com o máximo de profundidade que é possível falar nas redes sociais. Eu decidi abrir um vlog para poder conversar com vocês a respeito da prática da magia e algumas reflexões que eu tenho durante o meu cotidiano. Hoje eu decidi comentar sobre magia a partir da perspectiva da arte. Eu vejo muitas relações entre a magia e a arte e para mim isso vai muito além do simples apontamento de que existem muitos artistas que também praticaram magia ou se interessaram por ocultismo. A gente tem na magia do caos o clássico exemplo do Austin Osman Spare, que era um excelente artista plástico e também um grande bruxo e magista, e cujo trabalho serve de fundamento para muitos dos entendimentos que hoje a gente tem sobre a prática com a magia do caos, principalmente com a prática de sigilos e servidores mágicos, e também sobre o entendimento que ele tinha sobre a importância de conectar-se com o nosso inconsciente para dar vazão a esses símbolos, uma magia mais simbólica, criativa e imaginativa do que muitas pessoas tomam sendo a magia do caos. Mas para além da relação de artistas com a prática mágica, eu também penso a respeito da importância de dar vazão a alguma forma de expressão artística como maneira de entender mais profundamente o tipo de feeling, o tipo de sentimento, o tipo de modo de operação mental que eu muitas vezes comento como sendo importante para a prática da magia. Eu costumo falar sobre magia como algo que para mim começou desde o princípio da nossa espécie enquanto seres humanos, enquanto humanidade. E para falar disso eu me refiro justamente ao momento há mais de 130 mil anos em que nós começamos a sepultar os nossos mortos e nós começamos a ter uma vida imaginativa e simbólica muito mais profunda e muito mais rica do que a nossa espécie tinha até então. Pois esse gesto de velar os próprios mortos e enterrar eles debaixo da terra pode ser considerado um dos marcos mais importantes para o início do nosso pensamento abstrato e imaginativo, pois isso mostrava não apenas uma consciência a respeito da nossa finitude, da nossa morte, mas também de uma necessidade de impor um certo rito a respeito da passagem da vida para a morte. E é esse princípio dessa passagem e a simbolização dessa passagem que vai dar berço e origem para vários sistemas de símbolos, de mitos, de lendas, de divindades, de religiões. Grande parte do nosso desenvolvimento cognitivo, imaginativo, precede o nosso desenvolvimento enquanto seres racionais, enquanto seres de planejamento, enquanto pessoas capazes de manipular números e ideias de maneira rígida e formal. Ou seja, o jeito imaginativo e simbólico de entender o mundo precede muito daquilo que a gente chama como coisas que são típicas da nossa espécie enquanto seres humanos. Uma dessas coisas sendo a expressão artística. O fato de nós pintarmos, dançarmos, cantarmos, criarmos composições de músicas e também tentarmos deixar de alguma maneira alguma espécie de marca, seja no mundo, seja sobre outras pessoas que vão dançar aquelas coreografias ou cantar aquelas canções que nós compomos no futuro, é uma maneira que nós temos de levar adiante o impulso da nossa vida para além dos limites da nossa própria morte. Um dos impulsos que nos leva a criar coisas é o desejo de ver aquilo perdurar no tempo e no espaço para além da finitude da nossa própria existência. E para mim esse marca como um dos elos muito significativos e importantes entre ser humano, ser um ser vivo e praticar alguma forma de arte. E assim como eu comento da magia como estando desde a origem da existência da nossa espécie enquanto seres humanos, a arte também tem um surgimento lá
lá nos confins do tempo, se nós pensarmos sobre a maneira como os seres humanos primordiais, depois que eles já tinham cuidado de uma parte dos seus afazeres comuns, como cuidar da caça, cuidar da coleta, cuidar dos infantos, eles tinham muitas vezes à noite algum tempo livre antes deles adormecerem. Era comum, depois de uma fase, eles fazerem uma certa fogueira no meio do seu grupo humano e começarem a talvez fazer um batuque, batendo na sua perna, até que outra pessoa comece a acompanhar e fazer também um batuque num ritmo que parece muito com o ritmo das batidas do coração. E junto com essa batida que algumas pessoas começavam a criar, batendo no próprio corpo, outras pessoas poderiam começar a movimentar o seu corpo, balançando os braços, mexendo as pernas, batendo com o pé no chão, acompanhando o ritmo e assim começando a fazer algum tipo de dança. E a partir dessas expressões espontâneas, advindas do nosso tédio de já ter feito tudo que era necessário para a nossa sobrevivência, nós ainda assim sentimos o impulso e a necessidade de fazer alguma coisa que era além de comer, respirar, beber e reproduzir. Assim surge a expressão da arte como algo que parece como um adorno, parece como algo que vai além da necessidade básica para a nossa sobrevivência, para as nossas vidas, mas das quais nós dificilmente seríamos capazes de viver sem isso. Pensa, quanto tempo passou desde a última vez que você leu um livro, assistiu uma série ou um filme, escutou alguma música, ouviu alguma peça de entretenimento nas redes sociais? Você conseguiria passar um dia sem consumir nenhuma forma de expressão artística? Se você parar pra pensar, você consome arte todo santo dia. E na maior parte das vezes esse consumo não tem nada a ver com algo que te torna necessariamente uma pessoa mais produtiva para o seu trabalho ou contribui na manutenção da sua sobrevivência, da sua existência. Mas é algo que você faz de qualquer forma porque a sua mente, o seu espírito, em algum sentido de dizer, precisa se alimentar desse tipo de expressão, de algo que a gente geralmente considera como algo inútil, mas indispensável para nós sermos humanos em maneira concreta e geral. E assim como a arte, a magia, como uma expressão da inventividade humana, da nossa imaginação e do nosso desejo de transcender as condições de vida que nós temos em cada momento, ou até mesmo de concretizar coisas que vão perdurar para além da nossa morte, conectam para mim o tema da magia com o tema da arte, além também do modo em que nós nos encontramos quando estamos desempenhando uma atividade artística, principalmente quando a gente está se colocando para criar alguma coisa de diferente e nova, onde parece que a gente está simultaneamente fazendo um esforço de criar algo enquanto descobre e desvela uma composição, uma harmonia, um traço, um desenho, uma forma, um texto ou um personagem em que nós estamos atuando. Esse estado de criação e descoberta simultânea é para mim um dos estados mais importantes de ser cultivado para a prática mágica e algo que a gente aprende muito bem a identificar esse estado quando nos engajamos com a criação artística. E eu acho que eu já deixei o meu ponto da conexão entre as duas coisas redondamente claro neste vídeo. Eu vou tentar falar a respeito de reflexões que eu tenho durante o dia a dia ou de diferentes definições que eu dou para a magia ao longo dos meus próximos vídeos nesse canal, que vai ter vídeos sendo lançados toda segunda, quarta e sexta-feira. Caso você queira conhecer mais a respeito do meu trabalho, você pode conferir as minhas redes sociais no link que está na descrição aqui embaixo. Lá você também vai descobrir a respeito das minhas outras iniciativas, sobre meu atendimento oracular, meu trabalho de consultoria mágica, além de outros cursos e iniciativas de instrução mágica. Mantenham-se antenados com Causofia e até por acaso.